Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para mais uma edição do nosso Pão das Três. Este encontro, promovido pela Igreja Batista em Vila das Belezas, nossa querida igreja, que na pessoa dos seus pastores se revezam aqui diariamente para trazer este momento de muita alegria, esta oportunidade de reflexão na palavra, de adoração conjunta, coletiva, com os nossos queridos irmãos. Assim, damos o nosso muito bem-vindo a todos, queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, de outras igrejas, parentes, familiares, amigos nossos, amigos dos nossos amigos que também entram. Algumas vezes, alguns colegas de ministério também passam aqui para dar o boa tarde à igreja, que também amam a nossa igreja e por ela são amados. Sejam todos muito bem-vindos. Deus nos abençoe nesta tarde, ao lermos a sua palavra, ao dedicarmos a nossa mente, o nosso cérebro a pensar e o nosso coração a amar a palavra do Senhor, que seja uma experiência de ricas bênçãos nas nossas vidas. Agradecemos o privilégio também de ter um momento de intercessão pelos nossos queridos, aqueles que estão enfermos, os que têm outros problemas também, que pedem as nossas orações, contam com elas. Nós louvamos a Deus por esse riquíssimo privilégio que temos. Então, Deus nos abençoe. Quero convidá-los a orar nesse momento inicial do nosso culto, porque aqui é um encontro, um encontro assim bem tranquilo, mas é um culto de adoração. Aqui nós estamos reunidos em nome de Deus, pelo amor de Deus, por amor a Ele, e também em torno da sua santa e bendita palavra. É descontraído? Sim, apesar do dirigente, mas é um momento descontraído, Esperamos. Mas é um culto. Vamos ler a palavra, vamos orar, vamos cantar. Bem, comecemos orando. Deus bendito, nosso amado Pai, agradecemos as muitas bênçãos que Tu nos dás. A bênção da vida, a bênção da vida eterna, a bênção do perdão dos nossos pecados, a bênção da Tua tolerância aos nossos corações que ainda sinalizam rebeldia, a bênção do Teu Espírito Santo em nos dirigir, em nos guiar, orientar os nossos passos, a bênção da comunhão com os santos, com os salvos, com os perdoados, Teu povo, Senhor, Tua família, a bênção de pertencer a ela. Agradecemos pelo Pão das Três, este momento que proporciona alegria, reencontro, ainda que virtual, mas nos reencontramos. E é bom estarmos juntos, Senhor. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção sobre nós todos que aqui estamos, aqueles que ainda chegarão, aqueles que chegarão, que virão em outros momentos por causa de compromissos que têm nesse horário. Dirija-nos, Senhor. Fale-nos pela palavra. É o que nós te pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, José Assis, boa tarde, o José Assis está mandando um recado ali. Vamos ver. Os recados aqui, os que a Rosa acompanha, ela anota, se não estiver na nossa lista de oração. Nós estamos estudando, estamos aqui numa jornada em Atos dos Apóstolos. Hoje nós chegamos ao capítulo 9. Capítulo 9 é um texto
especialíssimo, muito especial. A Bíblia, em sua inteireza, né, em sua totalidade, é especial. É a revelação especial de Deus, sem dúvida, né? Mas alguns textos, pelo impacto que causam na vida dos protagonistas e, por extensão, o impacto que causam nas nossas vidas também. Este é um dos tais textos que produz um impacto muito grande, uma alegria interior, um regozijo tão grande. Como é bom quando nós temos assim sinais do poder de Deus, seja no passado, seja no presente, né? Seja um vislumbre do futuro. Participar, imagina ser coadjuvante, né? desse impacto poderosíssimo do poder de Deus na vida de uma pessoa. Hoje nós olharemos para a vida de Paulo, Saulo, né? A mesma pessoa, nosso conhecidíssimo, querido, amado apóstolo Paulo. Então estaremos estudando o capítulo 9. Eu escolhi 2 hinos do cantor cristão. O primeiro é o 46, muito conhecido, Jesus me transformou. Se Paulo conhecesse este hino, né, esse hino vem muito depois dele, este hino escrito por James Rowe, ele viveu em 1865, nasceu em 65, e morreu em 1973. A tradução do nosso missionário Salomão Ginsburg. Ele fez a tradução, que viveu também de 1867 e 1927. Essas informações nós temos aí na parte superior da página dos nossos hinários, dos nossos hinos. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus. Esse você vai cantar também, né? Conhecidíssimo. E eu vou cantar aqui imaginando que todos vocês estarão cantando também. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos
venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Será que este hino tem alguma coisa a ver com Paulo? Será que esse hino tem alguma coisa a ver com você? Será que esse hino tem alguma coisa a ver comigo, conosco? Sem dúvida, é a história de todos nós, né? Com as diferenças peculiares, né? Pela bagagem que cada um tinha ao se encontrar com o Evangelho de Cristo Jesus, né? Eu nasci em uma família cristã, batista, evangélica batista, e, portanto, a gente sempre tem aquele pensamento de que a nossa conversão não foi tão impactante, né? Não houve uma mudança radical no nosso jeito de ser, porque desde a infância fomos instruídos, educados no Evangelho, então já trazemos desde a infância hábitos evangélicos, linguagem evangélica, né? Uma série de coisas. Inclusive isso tem o seu próprio perigo, né? Porque muita gente se acostuma com essa cultura evangélica e às vezes pensa que é crente só porque nasceu numa família e aprendeu a cantar hinos, aprendeu a respeitar, a chamar os outros de irmãos, né? Então é preciso ter cuidado com isso, porque a conversão mesmo é outra coisa, né? Bem, então, este hino é uma espécie de introdução ao que vamos considerar no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que aqui em minha Bíblia tem o título A Conversão de Saulo no Caminho de Damasco. Então será uma espécie de reflexão meio que biográfica, né? Um pouco da vida de Paulo. O ministério dele continua, vamos abordar muitos temas aí para frente envolvendo a vida, o ministério de Paulo, não somente dele, porque é em Atos dos Apóstolos, mas hoje, no caso, uma reflexão meio biográfica. Mas dei a essa reflexão o título Quando a Mão de Deus Pesa. Muitos experimentam uma mão extremamente pesada, a mão de Deus. Nem queira imaginar o que significa Deus pesar a sua mão sobre uma pessoa. Nem queira pensar nisso. Alguém colocou uma figurinha aí dizendo não. Não sei se aparece para todo mundo, tá vendo? A mão de Deus é pesada. É a mão salvadora. É a mão que guia. É a mão que cura. É a mão que traz de volta a ovelha perdida. Mas ai daquele cujo coração se endurecer tanto a ponto de não se humilhar diante de Deus e insistentemente lutar contra Deus, tendo consciência disso ou não.
Tudo indica, né, no texto de hoje, na vida de Paulo, que Paulo não tinha noção, mas tinha a obrigação de ter, já que era profundo conhecedor do Antigo Testamento, escrito, amplamente conhecido em Israel, especificamente para que o povo tivesse todas as condições possíveis de perceber a chegada do Messias. Paulo era de sabedoria reconhecida e ele mesmo tinha noção disso, né? Ele diz que ele sobrepujava todos da sua geração, ele conhecia mais, ele interpretava mais e era muito mais rigoroso com ele mesmo no que diz respeito a cumprir rigorosamente a lei como bom fariseu que era, né? Bem, nosso querido Paulo, nós o conhecemos muito mais como apóstolo Paulo. Aqui no capítulo 9, nós temos uma palavra, né, uma expressão extremamente pesada, quase chocante, ao se referir a Saulo. Olha só o primeiro versículo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Bem, por enquanto vamos pensar nessa expressão, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Quem é capaz de respirar, quer dizer, figuradamente, esta pessoa era movida a ódio, a raiva, a ira, o ódio que cresceu e tomou conta de Paulo, né? Paulo ou Saulo. Bem, então vamos à questão dos nomes, né, para a gente não ficar aqui meio enrolado. Saulo era o nome hebraico, né? E Paulo era o nome romano. Algumas vezes pensamos que depois de convertido ele recebeu esse nome de Paulo. Não, Paulo era o nome que ele tinha. Ele era judeu, mas era também romano. E em um dos momentos de sua defesa, ele disse que era cidadão romano de nascimento. Quer dizer, esse é um direito de cidadania que ele deve ter herdado do seu pai. Quando ele nasceu, seu pai já era um cidadão romano também, então ele recebeu essa herança. E ele usou isso em sua defesa. Então, ele tinha o nome de Saulo como judeu e Paulo como romano, né? Não é porque ele se converteu que passou a ser chamado de Paulo. Mas é claro que dentro do universo cristão, ele é conhecido como o apóstolo Paulo, né? Porque daí para frente, no seu trabalho, o alcance do seu trabalho, é o nosso querido apóstolo Paulo. Mas então, antes de tudo isso, né? A gente vai observar Paulo sendo um jovem muito bem preparado. Ele nasceu na Cilícia, né, que é uma região romana, né? Ele nasceu na Cilícia e se preparou muito bem, estudou bastante. Depois ele vai a Roma, né, a Jerusalém, para continuar os seus estudos, se aprofundar nos seus estudos com Gamaliel, que era neto de Hilel. Havia uma escola, né, com esse nome de Hilel. Portanto, Gamaliel é de uma família erudita, profundo, conhecedor, doutor da lei. E Paulo, jovem Paulo, vai estudar com ele, se preparar, né? E tem um desempenho extraordinário. Ele é tão bem preparado que, à semelhança
à semelhança de todo o Sinédrio, né? Ele tinha ódio e se destaca como alguém que parece se tornar o braço do próprio Sinédrio, né? Para usar contra os cristãos no seu afã de silenciar, acabar com aquilo que para ele era uma seita, né? De Jesus Cristo. Então aqui encontramos este Saulo respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Saulo, neste momento, ele é uma espécie de animal feroz. Ele tem ódio. Ele é uma espécie de criminoso. É criminoso, na verdade, é um assassino. Ele esteve presente, voltou pela morte de Estevão. O texto diz que quando mataram Estevão, as roupas de Estevão foram depositadas aos pés de um rapaz chamado Saulo. É ele mesmo. E ele vai crescendo. O seu ódio também vai crescendo na medida em quanto mais ele luta, na verdade, o evangelho cresce. Ninguém consegue silenciar a voz dos filhos de Deus. Que glória, né? Ninguém consegue. Então, quanto mais ele trabalhava, lutava, perseguia, odiava, matava, é quase um serial killer, né? Frio. Ele vai matar. Ele pede autorização. Ele pede cartas, que é um documento que lhe credencia, quase que uma carta branca, para entrar nas cidades, entrar nas sinagogas, prender os crentes, trazê-los prisioneiros a Jerusalém. É este Saulo que faz tudo isso. Que rapaz, né? Tão culto, tão inteligente, uma promessa extraordinária, tão religioso, e se vê numa luta em que ele não tem a menor ideia de contra quem ele está lutando, a despeito de pensar que está fazendo o bem. Este Saulo parece não se contentar, né, com as coisas que tem feito, com esses documentos em mãos. Ele tem autorização para levar uma comitiva, né, pessoas para lhe dar o mínimo de segurança nas estradas, e ele vai com este documento em mãos, com autorização para entrar e prender qualquer seguidor de Cristo que ele encontrar. E o verso 2 diz exatamente isso, né? Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Paulo não tinha ideia daquele que ele julgava ser seu adversário. Cristo Jesus. Portanto, indo ele no caminho de Damasco, diz o verso 3, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Acho que não dá para a gente imaginar o que foi que aconteceu, a intensidade desse brilho. Mas um resplendor de luz do céu. Tal era a intensidade da luz e a surpresa e o impacto causado na vida do jovem Saulo, que ele cai por terra. Além de cair por terra, logo ele vai perceber que também ficou cego. Como o poder, a força humana, não importa
a autoridade recebida, seja lá de quem for. Não importa o que o homem é, o que ele se tornou. Como ele pode se tornar tão frágil quando Deus pesa a sua mão sobre ele. Ah, queridos irmãos, não queiramos experimentar a mão pesada de Deus sobre nós. E a melhor maneira de ter as mãos de Deus guiando a nossa vida, trazendo cura, trazendo alegria, trazendo paz e segurança para nós, é permanecermos ao seu lado. Domingo à noite eu vou pregar sobre o tema daquele que não permanece em Deus. Não há esperança, não há cura para aquele que não permanece em Deus. Não há salvação, não há perdão para quem não permanece em Deus. Então, continuemos ao lado do nosso Deus, ao lado dos seus, do seu reino, labutando pelo seu reino, com todas as nossas fraquezas, não importa. Façamos a nossa parte. Esforcemo-nos, apesar das nossas deficiências e fragilidades, esforcemo-nos por permanecer sempre ao lado do nosso Deus. Bem, Saulo perde a visão, perde a força, perde o poder, perde tudo. Ele cai, e caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo vê a luz, não vê a pessoa, ouve a voz. A voz também as pessoas ouvem, mas as pessoas não veem nada. Ouvem a voz também, mas não sabe quem é. Paulo vê a luz, cai, fica cego e ouve a voz, e a voz se dirige a ele pelo seu nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Querido irmão, você já pensou nisso? O nome Jesus, a citação do nome de Jesus, ouvir a voz de Jesus, era uma espécie de jogar gasolina, jogar álcool, para intensificar a raiva, a ira de Saulo. Mas agora não é alguém que está falando sobre Jesus. É o próprio Jesus que diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar significa resistir, não ceder a nenhuma orientação, a nenhuma direção. É decidir no seu próprio coração desobedecer, não seguir a orientação que lhe é dada. Seja porque não concorda, seja porque não gosta da pessoa que está orientando, de qualquer forma, é essa resistência consciente: eu não vou. Quanto aos aguilhões, bem, aguilhão é uma palavra conhecida também na Bíblia e, em geral, ela significa uma vara, uma pequena haste pontiaguda de ferro na ponta, e era utilizada para se conduzir bois, né? Então, aí de certa forma ela tem o nome de guia, né? Porque ela era usada para conduzir, para guiar. E aí Jesus está dizendo: é duro, Paulo, é duro, meu amigo,
Não adianta você resistir à minha direção, à minha orientação. Não adianta. Imaginem, meus queridos irmãos e amigos, o poderoso Saulo ouvindo isso. Não adianta, toda a sua tentativa é vã, o seu esforço é vão para resistir à minha orientação. Eu guio, eu conduzo. Saulo ouve esta voz e em seguida pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Já não é uma palavra mais de um homem arrogante, já não é uma palavra de um homem que se sente poderoso para fazer o que ele quiser, com quem ele quiser. Agora ele pergunta: que queres que te faça, Senhor? Lucas coloca aqui, porque é o autor do livro, em sua narrativa, ele diz que Saulo estava tremendo e atônito. O homem não sabe o que é poder até o dia em que ele se depara com o poder de Deus. Ninguém sabe o que é poder. O homem tem uma ideia muito errada de poder. O homem que tem muito dinheiro, ou o homem que tem força hierárquica, quer dizer, pela posição que ele ocupa, como nós observamos aqueles que são eleitos por nós, isso em uma arrogância tremenda, pensando que pode fazer e desfazer, mandar e desmandar no que ele quiser, e brincam de poder, brincam com seus próprios desejos, né? Tornando-nos pessoas tolas. Esses homens não têm ideia. No dia que Deus pesar a mão contra qualquer um deles, aí tem que se humilhar. Às vezes é uma doença que Deus põe, né? Às vezes é uma situação entre os seus próprios comparsas, alguém apronta, alguém arma cilada, né? Alguém dedura. Tanta coisa que acontece aí. Quando um é preso, os demais ficam com muito medo, pensando: e se ele, né, dedurar a gente? Olha aí, cadê aquela coragem, né? É muito fácil ser corajoso quando se está numa quadrilha, né? Todo mundo tem coragem quando você está ao lado dos seus comparsas, né? É uma união de poder, de força, de prestígio. Mas quando Deus decide levantar a sua voz, colocar um anzol no beiço do homem que se julga poderoso, ninguém resiste, né? Lembra-se de Nabucodonosor? E assim são muitos outros. E no caso aqui, Paulo: que queres que te faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Impressionante isso. Jesus investe parte do seu tempo para falar a Paulo, revelar o seu poder a Paulo, uma parte da sua glória em majestosa luz incandescente, de modo a deixar Paulo cego, caído, trêmulo e atônito. Agora, quando Paulo pergunta: Senhor, que queres que te faça? Era de se esperar que Jesus dissesse o que Paulo deve fazer dali para frente. Mas Jesus não diz isso. Jesus diz: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Por favor, não passe desse ponto sem pensar comigo. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Você já viu e já ouviu
crentes arrogantes, membros de igreja, às vezes até gente boa, né? Quando não se trata de, de orientação bíblica que interfere na sua vida. Já ouvi muitas vezes pessoas dizerem, olha, eu recebo orientação só de Deus. Quem me mostra se eu estou certo ou errado é Deus. Quem manda em mim é Deus. É claro que Deus manda em todos nós. Mas aqui a gente aprende uma coisa muito interessante. Mesmo com a missão que Paulo teria pela frente e que lhe era conferida pelo próprio Cristo, Cristo poderia pessoalmente discipular Paulo, orientar Paulo. Mas a dinâmica do reino de Cristo Jesus e o modo de conduzir o seu reino, orientar, treinar, capacitar, Jesus Cristo conta com pessoas. Delega esta responsabilidade a pessoas. O conhecimento pouco modesto, né, que eu tenho da palavra de Deus, eu recebi de Deus, diretamente dele. Deus colocou professores na minha vida, Deus colocou pastores na minha vida, Deus colocou pessoas para me ensinar, para me repreender, algumas vezes quase que me humilhar, e passei por humilhações, né? Eu já me senti humilhado, depois entendi que a pessoa, depois. A gente entende que a pessoa tinha razão, ela tinha que fazer aquilo mesmo, senão não me tornaria o que me tornei. Então Jesus Cristo diz, vá à cidade, entre na cidade, e lá se te dirá. Se Paulo tinha ódio, não suportava ouvir as declarações dos crentes em Cristo Jesus, ele vai ter que ouvir de um crente, ele vai precisar da oração de um crente, ele vai precisar do ministério de um crente para ser curado, para ter a sua visão restabelecida e ter condições de iniciar um trabalho que Jesus havia reservado para ele. Mas é interessante, é importante que Paulo saiba que ele vai precisar contar com o auxílio, com a orientação, com o ensino de pessoas de Deus. E ele então vai. Agora é outro homem, né? Agora sim, ele começa a ser o homem que nós conhecemos, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E aí a história nos mostra, ele vai para a cidade e Deus vai usar Ananias, um discípulo dele que mora naquela cidade. Deus sabe, né, das dificuldades que Ananias teria de ir ao encontro de Saulo, conhecendo a sua fama, e então Deus já prepara o coração de Ananias, dizendo que Saulo teve uma visão lá onde ele está, de que o homem vai à sua casa e ora e ele fica curado. Então, isso traz um pouco mais de coragem e Ananias vai. E é isso mesmo que ele faz. Antes disso, Paulo fica 3 dias sem comer e sem beber. Já passou por isso? Você já perdeu totalmente a sua vontade por uma experiência muito forte que você teve na vida? Eu sei que há doenças que tiram o apetite, né? Mas Paulo não estava doente, não. Ele estava impactado pelo peso da mão de Jesus Cristo em sua vida, a mão de Deus. 3 dias sem comer e sem beber, diz o texto, né? Até o dia em que Ananias chega. E quando Ananias chega, Paulo fica curado. Bem, a gente tem muito a falar sobre Paulo daqui para frente, sobre o seu ministério.
Mas hoje gostaria de que a gente pensasse um pouco, como pensamos, né, em como o Evangelho pode transformar um homem arrogante, um homem que adquiriu bastante conhecimento e se considerava acima de tudo e de todos, um homem que decidiu perseguir a Igreja de Cristo Jesus pensando estar ao lado de Cristo. E esse é um detalhe interessante também, né? Devemos sempre avaliar, reavaliar os motivos dos nossos questionamentos. Nós questionamos porque estamos ao lado de Deus? Já se deu conta de que algumas vezes você pode se envolver em discussões na igreja pensando que está defendendo a igreja e você está prejudicando a sua igreja? Já se percebeu de que algumas vezes você pode se levantar querendo proteger a sua igreja e, na verdade, você está fragilizando a sua igreja porque está mal informado, porque não olhou para as coisas com os olhos de quem deseja receber a orientação da luz que vem dos altos céus? Quantas pessoas enxergam tão bem e, ao mesmo tempo, são tão cegas? Quantas pessoas têm a clareza de um pensamento, de um raciocínio lógico, capaz de, pela observação, pelo raciocínio, né, tirar conclusões profundas das coisas, elaborar pensamentos profundos e muito bonitos, e ao mesmo tempo ser, do ponto de vista espiritual, tão absolutamente cegas que são incapazes de perceber em quão densas trevas estão metidas? Nada como reconsiderar, à luz da palavra de Deus, os verdadeiros motivos das nossas atitudes. Uma grande lição que fica aqui é que não importa o grau, não importa a intensidade dos seus pecados, quão grandes eles sejam. Paulo se considerava o menor de todos os apóstolos por sua história pregressa, por ter perseguido a igreja de Deus. Bem, não importa o que você fez contra alguém, contra a sua pátria, contra a sua família, e contra a igreja, e contra o reino de Deus. Não importa. Desde que hoje você abra o seu coração e peça para Deus tirar a venda dos seus olhos e enxergar pela palavra de Deus o que é ser crente em Cristo Jesus. Se ainda não é, porque as trevas lhe cegaram os olhos, incline-se diante de Deus humildemente, peça-lhe o perdão, confesse-lhe o pecado e receba Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. Não busque ninguém, muito menos a si mesmo. Eu e você não somos capazes de fazer nada por nossa salvação. Se quisermos andar sozinhos e construir um sistema de salvação em que só os nossos pensamentos tenham validade, nos afundaremos, como Saulo se afundava cada dia mais na vida sem perceber. Mas hoje mesmo Deus pode perdoar o seu pecado, o meu pecado. Estamos falando do ser humano, não é qualquer pessoa que, ouvindo a palavra do Senhor, recebendo essa palavra no seu coração, crendo, recebendo Jesus Cristo como seu Salvador, será transformada em uma nova pessoa. Que vida cheia de sentido, plena de sentido, é a vida que se vive em Cristo Jesus. Eu quero cantar com você mais um hino. Achei que esse hino também tem tudo a ver, né, com essa situação. Eu nas trevas vagueava sem a luz da retidão. É o hino 279,
intitulado A Doce Luz. Nosso cantor cristão 279. É conhecido também, acredito que vocês conheçam. Eu nas trevas vagueava sem a luz da retidão. A minha alma estava morta e eu sem fé no coração. Como é triste andar em trevas sem perdão do Salvador. Bela é a vida, mais que a vida, dominada pelo amor. Última estrofe. Foi um novo nascimento, honra e glória ao Redentor. Ele deu-me luz e vida, santidade e seu amor. Como é triste andar em trevas sem perdão do Salvador. Bela é a vida, mas a vida dominada pelo amor. A nossa vida pode ser dominada, conduzida por amor, ou pode ser conduzida por ódio, né? O que é que nós preferimos? Do que nós preferimos, nasce a decisão de recebermos Jesus Cristo como nosso Salvador ou não. Bem, temos aqui alguns textos, né, que apareceram aí na nossa telinha. A Rosa anotou algumas coisas. Pastor Márcio Sarrafo de Almeida está colocando aqui: recebemos agora informação pelo Ivan Fidelis sobre o falecimento do Eudes da Wanda, que estava hospitalizado. Essa informação está chegando aqui agora, e sabemos que ele é um dos nomes que estão aqui na nossa lista, né? Obrigado, Pastor Márcio, obrigado, Ivan. Irmão José Assis agradece as orações pelos seus primos com Covid. Eles estão se recuperando. Graças a Deus, não é mesmo? Isaac Xavier é meu primo, lá de Fortaleza. Primo e cunhado, casado com minha irmã Irene. Pede oração pelo pastor Flomarion. Pastor Flomarion é também meu primo. Ele estará sendo operado hoje, às 17 horas, em Recife. Então, queridos irmãos, amigos, anotem esse nome, pastor Flomarion. Às 17 horas, 5 horas, se lembrar, ore. Mas ore agora já. Maria Orlinda Sulino pede oração pela prima Idalina, que está com câncer. Marion Reis, minha ex-ovelhas lá do Campo Limpo, pede oração pela família de Creuza Barbosa. Seu esposo faleceu ontem à tarde, e por suas filhas Viviane, Josiane e Ariane, membros da Igreja Batista em Campo Limpo. Nossos sentimentos transmita à família Marion. Nossa oração para que Deus traga o consolo a essas pessoas. E agora vamos à nossa lista de oração.
Palavras da Liege. O seu sobrinho Ronaldo, diagnosticado com câncer nos olhos, aguardando cirurgia. Hospitalizados em função da Covid. É esse mesmo Eudes, né? O nome dele está aqui ainda, Eudes, mas agora já não mais hospitalizado, né? Depois será atualizado. E sua mãe Celeste. Wagner, Júnior, Edinaldo, Renilde, Aline Matos, Nanau e Edileia. Também nunca mais tive informação do Nanau. Isaac está nos ouvindo aí, depois se a Eliane puder nos atualizar, geralmente é ela que faz isso. Tratamento em casa, né, da Covid. Bem, aqui eu vou fazer algumas atualizações agora, né, ao vivo. Filha e neta da irmã Marlene Odete. Agora, esses demais nomes, Tiago e Alice Melo, né, já cumpriram a sua quarentena. Danilo e Ana também já cumpriram a sua quarentena. Eliude e Luciano também já cumpriram a sua quarentena. Esse pessoal já começou a trabalhar, né? Recebemos uma mensagem, o Luciano mandou uma mensagem especificamente para o pastor Márcio, pedindo para que ele compartilhasse conosco. O Luciano, ele continua ainda tomando alguns remédios, né, porque o seu pulmão foi bastante afetado. Então, a Covid deixa algumas sequelas que agora já não é mais Covid, né? E ele precisa tomar remédio, mas está se recuperando cada dia, está mais forte. Esses demais, todos, graças a Deus, já saíram de quarentena, né? Todos já voltaram ou estão voltando ao trabalho normalmente. Graças a Deus por isso, né? Uma boa notícia. Quem mais? A Wanda, sim, esposa do Eudes. Otiniel e família. Cecília, que é a sobrinha da nossa irmã Marlene Montes de Oca. Eu acho que ontem no culto eu chamei Marlene Montes de Oca de Marlene Odete, não foi? Foi isso? Não tem problema, eu já sou velho. Outras enfermidades. Valdir, pai da nossa querida Priscila Andrighetti. Severina, mãe do nosso querido pastor Márcio Silva. Marlene Odete, Helena e José Cruz, Tata, Wilson, Gabriel, esses nomes de pessoas tão queridas, né, que a gente tem citado aqui. Pessoas muito queridas, graças a Deus. Valdomira, Jane, Tereza Martinez, Samuel, Maria, Márcia, Raul, que também, graças a Deus, vem melhorando, né? Já falamos sobre isso no culto também. Hilda, Ivani, Arlindo, Idalina, Lília, Joselito, Josefa, Roberto, Brás, Lídia, Mara, Mateus, Carlos, Andréa, Ete, Juraci. Não vi a Juraci por aqui hoje. Aguardando cirurgia, Jusilene, Alessandra, Luiz Dantas. E tratamento específico de câncer, nós temos o Ronaldo, que é sobrinho da Liege, Genivaldo, meu compadre, pai da Alice, Paulo Pina, Jair, Jônia, Juliana Bandini, Thaís, Alinécio, Arlinécio, José, Eusomar, Vilma Danélia, que está aí conosco, e Vilma, amiga da Carmelita, e Estefânia. Então, a gente continua orando por outros motivos, né, como a nossa campanha de missões estaduais. Lembre-se e participe da nossa campanha, né? Aqui na Igreja Batista em Vila das Belezas, nós só pedimos dinheiro para missões. Então, se você quiser participar da obra missionária, estamos em campanha pró-missões estaduais. A conta da igreja não aparece aqui, mas sempre aparece nos cultos da nossa igreja. As ofertas podem ser enviadas para a nossa igreja na conta da igreja, e lá tem orientação também para você mandar
o certificado de depósito ou simplesmente uma mensagem dizendo que aquele valor é para missões. Tudo irá para missões. A austeridade, né, do serviço da nossa igreja. Orar por pastores, né? Alguns dias atrás fizemos menção aí de quantos pastores nesse período de pandemia, mas depois disso já morreram mais, né? Mas mencionamos aqui, foi domingo, foi que falei no culto? Foi domingo pela manhã. Domingo pela manhã falei no culto sobre 313 pastores batistas que morreram nesse período da pandemia. Provavelmente mais, né? Porque esses são os que foram registrados, o que a nossa Ordem dos Pastores Batistas do Brasil recebeu. E de lá para cá, ontem tivemos notícia de morte de pastor. Então, oremos pelas igrejas, pelas famílias, as viúvas, os filhos que ficam órfãos, né? Então, oremos por isso. Vamos orar, meus queridos irmãos, pedindo as bênçãos, as misericórdias de Deus sobre a vida desses queridos irmãos. Oremos juntos. Ó Deus, nosso Pai, muito obrigado. Em primeiro lugar, Senhor, obrigado pela melhora, pela recuperação de vários irmãos. Obrigado, Senhor, por tua mão poderosa que cura, que liberta, que salva, que orienta. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para com os teus filhos. Sabemos que nesse período muitos se recuperam, muitos são curados e alguns o Senhor os leva para si. Nós nos submetemos, Pai, com alegria, inclusive com graça no nosso coração, aos teus desígnios, aos teus propósitos, à tua vontade, Senhor. Sabemos que um pastor, um crente, um homem, uma mulher, um servo teu, não vai morrer sem que a tua vontade esteja sendo feita, porque é a tua vontade que opera todas as coisas, Senhor. Muito obrigado por cada vida que permanece aqui na terra e por cada vida que é convocada por ti mesmo para a tua eterna glória. Bendito seja o teu nome na vida dos que são curados. Bendito seja o teu nome sempre, Pai, na morte daqueles que por ti são levados. Pedimos o teu consolo para as famílias, para as igrejas, as esposas que ficam órfãs, os filhos, as esposas que ficam viúvas, os filhos que ficam órfãos, as igrejas que ficam sem pastores. Ó Deus, mas sabemos que também cada viúva, cada órfão e cada igreja está nas mãos do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Abençoa esses irmãos doentes, seja de Covid, seja doente de câncer e outros problemas, outras doenças, conforme vários irmãos da nossa igreja têm problemas diferentes, doenças diferentes, mas a todos igualmente o Senhor abençoe, console, dê força, resistência, abençoa o teu povo, ó Deus. Abençoa também as famílias enlutadas. Abençoa o teu servo, pastor Flomarion, que vai passar por uma cirurgia hoje, às 5 horas. Abençoa, Senhor, a família enlutada do Eudes. Pedimos que as tuas misericórdias alcancem a todos, Senhor. Nós pedimos também que o Senhor seja conosco, protegendo-nos de todo mal, fortalecendo a nossa fé e tornando-nos produtivos no trabalho e na seara do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos encerrando a nossa edição do Pão das Três nesta quinta-feira. Amanhã às 3 horas estaremos de volta com o pastor Márcio Sarraf de Almeida. Tenham todos uma boa tarde. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.